seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sete está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está amando, conte agora com o Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Obrigado pela audiência. Amigo ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sete. Alô, Rio de Janeiro. Alô, Brasil. Alô, mundo inteiro. Chega, Titi, você, como é que você faz isso com a gente, Titi? Você ontem não trabalhou porque era feriado. É verdade, mas primeiro, boa tarde. Boa tarde, Titi. Agora, por que não trabalhando hoje não emendou direto da folga para os seus companheiros, assim como eu, esse pato lindo, maravilhoso? Porque resolvi fazer o programa. Meu Deus, eu tenho que sair do meu sono para chegar aqui. Dá licença, vai fazer o programa, vai, escravo da comunicação. Que isso, Pato? Passear, bom programa, Eita, nós, esse Pato hoje tá mal-humorado, né? Alô, boa tarde, alô você, um abraço grande, tudo de bom para todos os amigos que estão em sintonia com a gente. Alô, César Romero, grande diretor social da Estação Primeira de Mangueira. Abraço, César, tudo bom? O Luiz Henrique Oliveira disse ontem, infelizmente, o que ele disse aqui? Mais uma tragédia anunciada aí no Rio de Janeiro, no prédio de 4 andares, que desabou, levando a óbito 2 pessoas, inclusive uma criancinha de 2 anos e 8 meses. Um absurdo, realmente. É verdade. Olha, aliás, eu estava programado em falar de algumas coisas que estão acontecendo e uma delas é essa, né? Daqui a pouco teremos aqui o psicólogo Luiz Aibinder respondendo a quem escreveu para ele através do meu e-mail, fsgrandenet@gmail.com. Mas não é segunda-feira? Mas essa segunda-feira ele não pôde, então, muito gentilmente, ele vai responder essas pessoas na sexta-feira, né? Que é o dia de hoje, né? São tantos os amigos, eu quero lembrar, olha, gente, meu amigo Silvinho Barbosa, ele é publicitário, ele é o CEO, né, da Publi Rio. A Publi Rio é uma bela agência de publicidade e ele tem um programa na TV Max, canal 25 ou canal 525, você escolhe na net, né? O programa chama-se Publi Rio Online, né? E é todo sábado às 19 horas, vai até às 19h30. Não, acho que é o contrário. O Silvinho, me socorre aí. De repente a memória me fugiu, mas é entre 7 e 8 da noite, né? Parece que é de 7h30 às 8 da noite, né? Muito bem, e esse programa é muito interessante, o Silvio Barbosa é quem conduz e vai entrevistar um querido amigo meu que não vejo há anos, que está lá na Tupi, eu saí espontaneamente, como vocês sabem, mas é um belo comunicador, é um rapaz de muito talento e muito bom caráter, é o Garcia Duarte. Então acho que vai ser muito interessante você ver o programa da Publi Rio Online na TV Max, entrevistando esse belo comunicador de rádio chamado Garcia Duarte, né? Um abraço, Garcia, para você, e a gente vai estar vendo aí as histórias que você vai contar no belo programa, tá bom? Muito bem. E quero lembrar, quem não tem net, pode vir através da TV Max Rio.net, né? tvmaxrio.net, ok? Pois é. E eu queria dizer exatamente essas coisas que todas que estão acontecendo aí. Primeiro, na verdade, o meu desapontamento, porque de repente o Exército recuou na chamada punição ao Pazuello, né? Que subiu lá no palanque eletrônico, né? Juntamente com o Bolsonaro, mas que de acordo com exatamente o regulamento do Exército não poderia ser feito sem autorização daqueles que são superiores, no caso e tal, até o general Paulo Sérgio, que é o atual comandante-em-chefe, comandante-em-chefe das Forças Armadas é Bolsonaro, mas na realidade o comandante
de todas as Forças Armadas, do Exército, na verdade, é o general Paulo Sérgio. Depois de muita onda que houve a cobrança por parte da oposição, até daqueles que não são oposição, mas que também não são situação, depois chegou-se à conclusão que não vai acontecer nada, que não vai haver punição nenhuma. E isso é um precedente muito, mas muito perigoso. Hoje eu falava há pouco com o desembargador Zé Augusto Araújo Neto, cuja opinião é a mesma. Ele, infelizmente, nesta semana, ele não pôde participar do nosso programa por outros compromissos, mas ele dizia que isso é um precedente perigoso, porque ou você pune ou você não pune. E no caso da punição, aí poderia ser branda, poderia simplesmente ser uma advertência, não é nada demais. Né? A pessoa recebe uma advertência e diz, olha, esse comportamento não é o ideal, até porque ele, Pazuello, segundo se sabe, telefonou para o comandante das forças do Exército, o general Paulo Sérgio, e disse, olha, eu sei que errei e tal. Então, é aquela história, né? Você não vai exigir uma punição severa para quem tem os méritos até de chegar ao generalato, que evidentemente é algo que demanda tempo, demanda estudo, demanda obediência, e obediência é fundamental nas Forças Armadas. Então, evidentemente que isso não saiu bem. Hoje tem um monte de gente que faz parte da oposição ou não, que esse pessoal todo está criticando realmente, achando que isso pode ser um exemplo muito ruim, né? Porque amanhã um outro militar pode se arvorar de fazer palanque, seja para a situação ou para aqueles que estão em oposição, e vai, evidentemente, dizer, não, eu também não seria punido, que fulano também não foi. É aquela história, as leis são para todos, independentemente de posição social. E isso aí foi e é, pelo menos na minha percepção, um erro muito grande. Mas, enfim, fazer o quê? Vida que segue, não somos perfeitos, não é mesmo? A outra situação que nós vimos, que até foi comentado aqui na abertura pelo Luiz Henrique, né? O Oliveira, dizendo do desabamento naquela situação das pedras lá, daquela região, que é realmente uma região que foi tomada, né? Uma região os arquitetos dizem que o chão é como se fosse geleia, porque é realmente uma região meio que era de mangue, uma situação assim, e construíram em cima. E aí vê-se claramente o abandono de determinadas áreas das grandes cidades. Não é só no Rio de Janeiro, não. Isso acontece em várias cidades grandes do Brasil, mostrando claramente os erros governamentais desde o início da nossa civilização como brasileiros. Eu tenho a impressão, eu não vivi essa época, porque essa época eu era muito menino, ainda morava na casa dos meus pais, mas que, por exemplo, a época ideal do Rio de Janeiro deve ter sido nos anos 50 até 60, até no máximo. Eu peguei o finalzinho dela quando eu vim para o Rio de Janeiro, em 1971, onde você via uma certa organização, mas onde você via perigosamente o crescimento das favelas. Houve um governador aqui no Rio de Janeiro, que foi o governador saudoso, Carlos Lacerda, que tentou resolver isso e, de uma certa forma, resolveu. Onde hoje está o UERJ era uma favela enorme. E ele, como governador, mudou para um determinado lugar, né, sem prejuízo da população que lá morava, e ali foi uma área nobre, até hoje não deixa de ser, porque está entre o centro da cidade e também o início da Zona Norte, né, através do Maracanã e outros lugares mais, a Tijuca mesmo, caminho de Vila Isabel, e ali fez a UERJ, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que hoje se encontra também em dificuldades por causa do corte de verbas dela. Deus permita que o Ministério da Educação repasse o que está faltando, porque senão eles dizem que vão fechar. Então, o que eu quero dizer é isso, você observa desde os idos, enquanto eu me entendo por gente, né, me parece que a quem mais teve preocupação, e aí é história, porque
Como eu disse, eu era garoto, eu não vivi essa época. Quem mais teve preocupação com o pobre no Brasil foi o Getúlio Vargas. Foi o ex-presidente Getúlio Vargas, que uma época até foi ditador, depois voltou a ser presidente, mas não importa, ele criou as leis trabalhistas, ele procurou e tal. Mas não houve sequência. Na medida em que ele se foi, e até de uma maneira trágica, através do suicídio e tal, na medida que ele foi, todos os demais que aqui compareceram, como governantes, e até os dias de hoje, a mim me parece, ficaram muito mais preocupadas em se dar bem com as classes poderosas, as mais altas, e se dar bem também, na medida do possível, que as pessoas não têm tanto dinheiro, com a classe média. E foram deixando acontecer nos morros, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, na periferia de São Paulo, na periferia de Porto Alegre, na periferia de Belo Horizonte, isso para dizer assim, na periferia de Fortaleza e tal, foram deixando os mais pobres que fossem do lugar mais longe e que cuidassem da vida deles, como se nada fosse de responsabilidade. Ora, alguém poderia dizer, não, mas espera aí, o governo do PT fez a Bolsa Família. Sim, mas é muito pouco, não é só isso. Não é você dar R$ 200 para uma pessoa porque tem um filho, ou dar 400 ou dar 500. Não é você dar o dinheiro, é você ensinar a pescar. Você não pode dar um peixe, você ensinar a pescar. Então, evidentemente que cabia no crescimento do país. Quando eu era menino, estava ainda, na época havia o ginásio ainda, eu estava, me lembro como se fosse hoje o segundo ginásio, o terceiro ginásio, por aí, ainda no início dos meus estudos, eu lembrava disso, o Brasil tinha 60 mil habitantes, 60 milhões de habitantes. E se tivesse havido um controle de natalidade, uma política habitacional, não pela obrigação, não dizer, talvez, por exemplo, lá na China, disseram, você só pode ter um filho, agora pode ter 3, porque agora abriu aí a porteira, digamos. Mas não é isso, não é você proibir, não é você coibir, é você dar a instrução para você falar com as pessoas aquilo que elas vão entender. Que, olha, primeiro, sexo é muito importante, regula o equilíbrio do ser humano, tanto do homem quanto da mulher, mas por isso mesmo tem que haver respeito, né? Não necessariamente o amor, mas o respeito tem de haver. E, por outro lado, o conhecimento, notadamente por conta da mulher. Né? Aí a mulher aprenderia, muitas dessas que hoje estão no desespero, muitas delas aprenderiam que não é fazendo um filho que prende um homem, porque não prende. Não é? Infelizmente, as mulheres, então, foram entregues à sua própria sorte. Eu estou falando as mulheres mais pobres, mais necessitadas de ajuda. Não tiveram instrução, só tinham a sua beleza. Né? E a beleza era uma forma de atração. Então, na esperança de fazer um lar, na esperança de ter uma estabilidade, elas foram tendo relações. E, evidentemente, não sabendo e não tendo sequer dinheiro para os contraceptivos, e até porque determinadas religiões equivocadamente, erroneamente, até hoje dizem, não pode haver contraceptivo, não pode haver camisinha, né? Então essas pessoas foram transando. Era muito agradável, porque você vê, o pobre, coitado, não tem cinema, nem sempre pode ter, na maioria das vezes não tem. O pobre mora mal. Quer dizer, de um modo geral, né? Infelizmente, ainda até nos dias de hoje, né? Não tem a diversão que vai ter, realmente os bailes hoje de funk e tal, e quando muito, as relações sexuais. Né? Então, que descobre um momento de orgasmo, é um momento como se fora do paraíso em vida, coisa que eles não têm nunca. E depois engravidam, e eivados pela religiosidade, que é importante até certo ponto, não, eu não vou tirar, meu Deus, não, nunca e tal, e vão botando filho no mundo. E os homens que se aproveitavam irresponsavelmente só para ter prazer sexual, às vezes no primeiro já se mandavam, no segundo filho já é de outro, o terceiro é de outro, e aí a mulher, que é muito mais madura e muito mais responsável do que os homens, essa é uma grande realidade que nós homens teríamos de aprender, e eu aprendi ao longo da minha vida, porque a gente demora mais, a senhora que é mãe, a senhora que é avó sabe disso, a gente demora muito mais para poder ter responsabilidade,
para poder entender o que a mulher já sabe de nascimento. A mulher é tão sábia que ela sequer se coloca em posição de antagonismo com o homem, porque ela é muito mais madura. Dificilmente há casos, ainda recentemente tivemos um deplorável, aquela senhora, mulher do Jairinho, a criança que foi embora, que deixou acontecer e tal. Mas é raríssimo. Na maioria das vezes, a mulher jamais abandona a sua cria. E aí, não abandona, mas também não tem condições de alguém para cuidar. E o governo está se lixando. Os senhores deputados que ganham 20 e tantos mil, que tiveram escola, que tiveram estudo, que se formaram, médicos, advogados, engenheiros, estão fazendo e andando para essas pessoas. Sabe por quê? Porque de repente um líder, seja sindical ou não, um líder em alguma área de setor, seja na engenharia, seja na medicina, rapaz bonito, simpático, bem formado, meu Deus, olha o coletivo da humanidade, olha o coletivo das mulheres, principalmente nesse caso, que muitas delas ficaram em casa por ser de classe média e outras passaram a trabalhar, graças a Deus, mas vão votar nessas belezas de homens. Né? E aí o homem está resolvido, ele chega em Brasília, ele tem um salário de 30 mil reais, ele tem digamos assim, uma casa para ele morar que não vai pagar nada, me esqueci até um apartamento oficial, ele pode fazer uma contratação, ele pode gastar 220 mil apenas apresentando nota, sabe Deus gastar em quê? Ele, infelizmente, também por falta de consciência, ele não pensa na população mais pobre. Raros são o que pensam e às vezes são sufocados por aqueles que não pensam. Então o resultado é esta bagunça. O resultado é essa favela cada vez mais crescente, que alguns chamam sofisticadamente de comunidade, mas que no fundo é favela. É a falta de saneamento básico, é a falta de estudo. E aqueles meninos que foram criados, trancados dentro de casa, para que a mãe saísse de manhã e voltasse, naqueles barracos, qual é a educação que tiveram? Quase que nenhuma. Então, em sua maioria, são cooptados ou pelo tráfico ou pelas milícias. E aí você vê o resultado. De um lado, um país pujante, de um lado, um país, mercê, às vezes, até da luta do próprio indivíduo, que não teve fortuna de família, mas que conseguiu, mas são pessoas raras, outros beneficiados pela família, porque não tiveram culpa de nascer no meio de uma família boa do ponto de vista financeiro e até educativo. Então, esses vão ser incensados, mas nenhum deles se preocupa, ou alguns se preocupam sim, em resolver o problema dos 28 milhões de pessoas pobres que estão passando fome por ocasião da pandemia. É preciso que duas emissoras de televisão que eu conheça, uma a TV Band, a Bandeirantes, e depois a Reboque, a TV Globo. A Band, principalmente, liderou uma campanha que conseguiu até bem pouco tempo 100 milhões de reais para poder distribuir em cestas básicas. Mas o problema não é a cesta básica em si. O problema é a dignidade, o problema é você dar uma moradia decente, é você dar uma capacidade do indivíduo estudar sem a necessidade de desembolsar o dinheiro, nem que seja através do voluntariado de pessoas, de professores, que paralelamente devem ganhar evidentemente, para poder ter esse tempo. Enfim, há muita coisa para resolver e, na verdade, é isso que a gente espera que um dia aconteça. Bem, isto colocado, isso posto, né? Eu quero trazer aí, como já falei com vocês, o nosso querido doutor Luiz Aibinder, né? Ele é um dos grandes psicólogos brasileiros, é um querido amigo, né? Ele sempre está aqui no programa, nas segundas-feiras, às 4h10. Hoje ele está vindo aqui um pouco mais tarde, porque eu tinha que fazer primeiro esse comentário, e, na verdade, as cartas que ele responderia, digamos assim, na última segunda-feira, como ele não pôde, a gente acordou que ele poderia vir aqui hoje, né? Então vamos lá, aqui está o Aibinder,
vou chamá-lo para a gente poder conversar. Vou mudar aqui a posição desta câmera, se é de casa. Muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo pela audiência aqui. Olha só, uma boa tarde, meu caro doutor Aibinder. Um abraço grande para o amigo, né? E será um prazer aqui mais uma vez tê-lo a bordo. Engraçado aqui, estava dado aqui. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, aproveitar a tua imagem aqui, para poder colocar. Olha só, gente. Ficou meio caído aqui, agora sim. Não sei o que houve, mas vai haver agora. Oh, meu Deus. Sim. Doutor Luiz Aibinder, boa tarde, meu amigo. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Muito obrigado pela deferência de nos atender nesta sexta-feira, que não é o seu dia habitual, e pela consideração com os nossos espectadores, né? Os nossos internautas. Olha, prazer, não é uma consideração, não, só prazer. Muito obrigado. Veja bem, eu vou deixar essa primeira por último, porque de repente a gente custa até entender que isso possa acontecer, mas em algum lugar deve ter acontecido mesmo. Então vou começar com um cidadão, eu e o doutor Aibinder combinamos que você pode escrever sem a necessidade de nome, quando muito pseudônimo se precisar, e nem de local. O importante é o problema, e em si, através da experiência dele, ele vai indicar uma possibilidade de saída. Essa pessoa que me escreveu, doutor Aibinder, diz assim: sou médico e trabalho no combate ao Covid desde o início, desde 2020, março de 2020. Mas, meu caro psicólogo Aibinder, eu ando muito estressado e lhe digo com sinceridade, ando com muito medo, medo de contágio mesmo. Eu já vi tantas pessoas terem problemas, serem entubadas, algumas que eu mesmo ajudei a entubar, ficarem pronadas, que é aquela posição que a pessoa fica de barriga para baixo para poder melhor respirar. Eu vi tanta situação, tanta tristeza, que infelizmente, ultimamente, o meu raciocínio às vezes, ele quer focar no assunto, mas ele tergiversa, ele muda um pouco. E eu estou com receio até de falhar como médico. O que posso fazer para pelo menos afastar esse medo durante o trabalho e para me concentrar melhor? Bom, você de fato corre um perigo real de contágio. Não vamos negar isso. Você vê o número de pessoas que trabalham na saúde afetadas. Existe esse perigo. Entretanto, você tem medidas cautelatórias. Você pode tomar providências para diminuir o risco. O medo não está relacionado ao momento presente que você vive, ouvinte. O medo está relacionado... Desculpa aí. Pode continuar. Já cortei. Disparou. O medo está relacionado ao futuro. O futuro não existe, o futuro sempre está por acontecer. No presente, você corre perigo. E esse perigo você pode mitigar, aliviar, diminuir com as precauções necessárias. Se você ficar alimentando em relação ao futuro esse medo, você vai ficar apavorado. É como lutar contra um fantasma. O futuro não existe. Como é que você vai vencer esse medo do futuro? O medo está na sua imaginação, não está na tua realidade. Qualquer tipo de medo. A gente tem medo do que poderá acontecer. E considere o seguinte: se poderá acontecer, está implícito também que poderá não acontecer. Uhum. Então tome as medidas de cautela que você pode tomar. Pare de pensar no futuro. Dê uma de Doris Day, sai cantando o que será, será. E parabéns pelo teu heroísmo e dedicação a cuidar das pessoas nessa época tão difícil. Muito bem, muito bem. A outra missiva, gostou do missiva? Você gosta de missiva? Você é antigo assim lá longe, né? Não é do meu tempo não, viu? É que eu escreveu aqui. Não, você parece que é de piscas eras. Ainda bem que você não é, né? Tá certo. Olha só. Não, eu sou mais velho que você, mas tudo bem, tudo bem, é verdade. Esse diz assim: quando tinha 26 anos, resolvi... Peraí, agora está difícil o que ele escreveu. Que me mata... Hoje, 10 anos... Ah, sim.
Quando eu tive. O negócio é sério. Agora deu para entender. Quando eu tinha 26 anos, imagina você, eu não estou entendendo a minha própria letra, porque essa daqui eu copiei do computador e o computador caiu e ficou. Mas agora eu consegui entender o que eu escrevi aqui. Quando eu tinha 26 anos, os médicos, eu tive um câncer e, segundo os médicos, esse câncer me mataria em 6 meses. Hoje, 10 anos depois, eu estou por aqui ainda. Verdade que enfrentando tratamento, enfrentei quimioterapia e fiquei um pouco debilitado, mas ainda estou por aqui. E, por incrível que pareça, passaram-se muitos anos depois do que os médicos disseram. Só que às vezes me dá uma amargura muito grande. E com o passar desse tempo, eu descobri que essa amargura só me atrapalhou a vida, porque afinal de contas, quem tinha 6 meses já sobrevive há 10 anos. O que eu posso fazer para focar só no real, para ser mais alegre? Olha, você pode fazer uma coisa muito simples e difícil simultaneamente. Ser muito grato por essa sobrevida que você conseguiu. Quanta gente já morreu nesses 10 anos que você ganhou? Né? Você ganhou 10 anos a mais aí. E vai ganhar muito mais, não se sabe. Todo mundo tá na fila da morte, mas só não sabe o número da senha. Há pouco tempo, né, Fernando, aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa estava jantando no restaurante ali na Avenida Atlântica, morreu atropelada por um carro dentro do restaurante. É verdade. Quer dizer, o fio que nos prende a vida é muito frágil, muito fino. Não há uma previsibilidade, não há uma segurança. Uma vez que você esteja vivo, o que você pode fazer é aproveitar até a última gota saboreando a vida. Ficar vivendo em função da morte, você não vai evitar a morte, você está evitando a vida. É o medo verdade. de morrer não te impede de morrer, só te impede de viver. Aproveite tudo que você tem, porque todos nós estamos na fila. Ninguém sabe a vez. Com Então certeza. aproveite ao máximo o que você possa aproveitar. Para de pensar na morte e celebre a vida. Exatamente. Essa aqui é muito interessante. Voltei para o Brasil, meu caro psicólogo Dr. Aybinder, após 12 anos de Estados Unidos da América, onde não recebi visitas e onde mal estive com brasileiros, porque na verdade a minha profissão é outra, é a nível da química, né? Parece que ele é professor de química. Agora voltei, achei um bom dinheiro e tal, voltei e revi todos e tal, mas estou estranhando demais. Até os meus amigos não tenho, que eu tinha muita intimidade, eu não tenho a mesma intimidade hoje. Me sinto meio que sozinho, meio que isolado, mas amo o meu país e quero continuar aqui. Então eu perguntaria ao senhor, aos poucos, essa intimidade perdida depois de 12 anos, ela vai voltar ou eu devo fazer novos amigos? Primeiro você pode estar sofrendo de transtorno chamado de transtorno de ajustamento. Essa readaptação aqui ao Brasil. Segundo, os desconhecidos são apenas amigos esperando para você conhecer. Se você ficar isolado, os meus velhos amigos, você não faz novos amigos. E tem pessoas maravilhosas aí para a gente conhecer. Terceiro lugar, não dá para requentar essa amizade, mas dá para reativar um pouco e ver como se desenvolve. Não é como você pegar um computador, apertar a tecla de pausa e depois colocar em movimento. Aquela amizade sofreu alguma alteração. Pode ser que se recomponha, pode ser que não. Você não precisa das pessoas, da amizade dessas pessoas. Seria desejável, mas não é uma necessidade. Sendo só um desejável, você pode passar sem isso, mas a tua vida continua boa. É só você sair dessa casca, desse temor, e ousar fazer novas amizades e reaquecer, se possível, as antigas. Pois é, e essa aqui é a mais forte delas, embora eu ache que em algum momento realmente isso pode acontecer. Ela diz que tem um grande amor, ela tem um ótimo marido e há 11 anos os dois, ele e ela,
resolveram se mudar também para os Estados Unidos. E ficaram juntos, têm uma vida maravilhosa. Só tem um detalhe, que ela agora tem medo, porque depois de 11 anos, os pais dela resolveram ir visitá-los lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E vão achar o quê? 2 irmãos, que na verdade são marido e mulher. E ela morre de pavor dos pais entenderem que os 2 irmãos se fizeram um casal e vivem muito bem. Ela pegou um dia, por distração, até o programa do Fernando Sérgio, diz ela, aqui na Califórnia, e ouvi esse senhor, que me parece muito centrado, né, dando opiniões que ela gostaria de saber. O que ela faz ao receber os pais que vão ficar na casa dela por 1 mês? Ter um relacionamento de irmão que ela tem com o irmão de fato, ou de repente abrir a situação e dizer, olha, nós somos marido e mulher? Deixa eu ver se eu entendi, porque talvez seja um pouco, eu fiquei um pouco confuso. Sei. Ela está casada com o próprio irmão? O próprio irmão, ou pelo menos unida, imagino que seja casada. Não sei como ela casaria com o próprio irmão. Não, mas ela vive maritalmente com o irmão. Exatamente. E diz que é muito feliz, mas que nunca recebeu visita de parentes nesses 11 anos. E agora vai receber os pais, e os pais dos 2. Então ela está com muito medo que eles descubram esse fato. Bom, eu acho melhor você simular uma fraternidade, não? Razão. Verdade. Por quê? Você convive bem com essa situação, teu marido também, teu marido barra irmão. Teus pais vão ter uma reação muito adversa. Verdade. O que adianta isso para eles ou para você? Sabe? Seria poupá-los de um problema enorme que eles vão ter na cabeça, porque isso é um tabu na nossa sociedade, chamado de incesto, né? Relacionamento consanguíneo. Eu acho melhor poupar os pais desse sofrimento. Ou que teu marido viaje, ou que vocês finjam ser só irmãos, e tudo bem. Agora, como é que pode os pais ignorarem que ambos os filhos estão morando na Flórida, ou Califórnia, e isoladamente? É estranho isso. É estranho, né? Agora, poupe seus pais. Não tem nenhum ganho chocando eles com a realidade. Você convive bem com isso, teu irmão barra marido convive bem com isso, tudo bem. Agora, teus pais provavelmente não conviverão. Eles vão fazer uma viagem de lazer e vão ter um choque gigantesco. Nossa. É tabu na nossa cultura. É verdade, é verdade. Muito bem. Doutora Aybinder, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E para que as pessoas... Pois não, fica à vontade. Só acrescentar uma coisa. Por favor. Quando a gente faz alguma coisa, tem que medir as consequências. Isso em filosofia se chama consequencialismo. Para ela pensar quais são as consequências de revelar a verdade ou de omitir essa verdade do relacionamento. Exatamente. É isso que eu queria acrescentar. Tá certo, querido, tá certo. E para que os nossos espectadores, os nossos internautas possam ver as suas lives, ter informação dos seus cursos, @psicólogo Aybinder no Instagram, não é? Então pode entrar agora, depois que acabar aqui o programa, vocês podem ir lá no Instagram, 5 horas da tarde, eu começo uma live onde eu dou todas as informações. E o tema da live de hoje é a necessidade de aprovação. Muito interessante, muito útil. Bacana, perfeito. Doutor Aybinder, um abraço grande, até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, bom fim de semana, um abraço. Outro. Pois é, minha gente, então olha, daqui a pouquinho, às 5 horas, tem aí então a live do nosso querido psicólogo Luiz Aybinder, né? Basta você acessar no Instagram, @psicólogo Aybinder, né? Outro dia me perguntaram, até foi o Luiz Antônio que me perguntou, Fernando, você não está apresentando mais, o Luiz Henrique, perdão, a prece de Cáritas, o que está havendo, né? Eu disse, não, eu estou dividindo por tendências religiosas. Luiz Henrique Oliveira, né, Luiz?
Então, eu venho, eventualmente coloco ela, mas para não ficar sempre a mesma coisa, eu trago alguém que tenha... Outro dia foi aquele papo de Fábio de Mello, né? Com aquela música Noites Traiçoeiras, é muito bonito. Tem várias músicas de tendências as mais diversas religiosas. E a de hoje, há pedidos, deu muito pedido, e em função de ter muito pedido, eu vou colocar o Padre Antônio Maria com a música Cura Senhor, né? Vamos lá, vamos ouvi-lo. Como Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Pois é, o extraordinário, o padre cantor
o Padre Antônio Maria com essa bela música Cura Senhor que você curtiu aqui por nós, né? Um abraço grande. Quando o almoço é meio que improvisado, não é verdade? Algumas coisas a gente tem que fazer no sentido de resolver o problema. É o que tem na geladeira, né? Bom Oba, dia, ela meus já chegou amores, aí. sejam todos Vamos lá. muito bem-vindos. Tá. Receitinha de hoje é aquele almoço vapt-vupt, muito fácil e delicioso. Certeza absoluta que vai ser sucesso aí na sua casa. Mas antes, vamos dar uma perguntinha te conhecendo melhor? Você é do tipo que gosta de reality show, esses reality show que tá rolando por aí, super famosos, ou não curte? Comenta aí embaixo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar. E para começar, pessoal, a primeira coisa a se fazer, vou ligar o fogo, vou acrescentar 1 colher de sopa de azeite e vamos deixar dar uma aquecida. Vamos acrescentar 1 cebola picada e bora refogar. Vou acrescentar, gente, 1 quilo de carne moída. Vamos temperar, gente, com tempero baiano, açafrão, pimenta do reino, o cheiro verde a gosto, pimentão verde a gosto. Não vamos esquecer do sal, né? E agora é só misturar bem. Bom, gente, misturei bem. Então você vai refogar essa carne, ficar com aquela corzinha bem bonitinha, tá? Mais ou menos aí por uns 10 minutinhos. Então, de vez em quando você dá uma mexida. Bom, pessoal, eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de extrato de tomate. Vamos dar uma mexidinha assim. E é só deixar dar uma refogada por uns 3 minutinhos. Lembrando de mexer de vez em quando. Bom, gente, agora que a carne já está pronta, no liquidificador, o que você vai fazer? Você vai adicionar 3 latas de milho escorrido. Uma caixinha de creme de leite. E 1 pote de requeijão cremoso. Agora é só tampar e colocar para bater por 2 minutinhos. Gente, logo de início pode ficar um pouquinho pesado. Dá uma mexidinha assim, ó. Aí o creme de leite, ele desce e fica mais fácil para bater. Bom, gente, olha, a carne já está pronta e o nosso creme também. Agora vamos misturar os dois. Olha que creme bonito. Gente, se pudesse sentir o cheirinho maravilhoso. Creme de milho é tudo de bom, né? Eu amo creme de milho. E bem fácil, né, mozão? Muito bonito. Eu já ensinei a fazer com frango desfiado. Gente, ficou tão gostoso. Agora estou ensinando para vocês com carne moída, que fica sensacional também. Aí agora eu vou pegar uma travessa. Aí, gente, aqui por cima eu vou espalhar mussarela ralada, mais ou menos aí umas 150 gramas. E agora, pessoal, é só levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí, gente, 20 minutinhos. Bora lá?
Então é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Faça na casa de vocês, gente, porque ficou tão gostoso, que vocês viram que é muito fácil, tá bom? Mega beijo, muito obrigada pela companhia. E eu vou ficando aqui, né, minha gente? Só deliciando. Que delícia, gente. Um arrozinho, então, nem se fala. Mua! Tatá Pereira, eu estou recomendando o site dela, tem sempre coisas gostosas, como esses dois anúncios aqui estão: nuvem de ninho derrete na boca, sobremesa deliciosa, o outro almoço com o que vocês têm em casa, essa receita. Pois é, então a Tatá Pereira eu recomendo aí, sem medo de errar, né? E você também pode ir a outros cozinheiros, chefes, né? Porque tem aí, quando você tem o youtube.com, lá em cima tem várias palavrinhas: esporte, política, culinária. Então, por exemplo, quero ver culinária, não só a Tatá, mas outros também. Então, vou ver culinária, tá? Informação, você vai ver o Fernando Sérgio e outros que tem aí também fazendo as suas lives, não é isso? Importante isso. Muito bem, eu queria lembrar das espadascatana.com.br, são autênticas espadas samurai que você encomenda do Oriente, né? São autênticas, forjadas no Oriente, segundo a lenda samurai, não é que ter em casa defenderia a casa, é mais ou menos isso a lenda, mas sobretudo é um objeto lindíssimo de decoração, tem aqueles suportes para você botar na parede. Então não se esqueça de visitar o site, o belo site da espadacatana.com.br, espadascatana com K, .com.br, ok? E eu vou trazer para vocês, sem mais delongas, o conjunto, né, a banda Cartola de Noel e a cantora Marion Duarte, que estava fazendo uma live aí qualquer dia desses. Parece que ela vai fazer ainda na semana que vem, na quinta, mas eu vou procurar saber com ela e vou contar a história para vocês aqui. Então vou só abrir aqui o quadro, né, que se faz necessário, para que você veja aí. Vem chegando a madrugada com a nossa querida Marion Duarte e a banda Cartola de Noel. Vem chegando a madrugada, o sereno vem caindo. Vem chegando a madrugada, o sereno vem caindo. Cai, cai, sereno devagar, o meu amor está dormindo. Cai, cai, sereno devagar, o meu amor está dormindo. Deixa dormir em paz, que uma noite não é nada. Não acorde, meu amor, sereno da madrugada. Deixa dormir em paz, uma noite não é nada. Não acorde, meu amor, sereno da madrugada. Vocês, vem chegando, unido, o sereno vem caindo. Vem chegando a madrugada, o sereno vem caindo. Cai, cai, sereno devagar, o meu amor está dormindo. Cai, cai, sereno devagar, o meu amor está dormindo. Deixa dormir em paz, uma noite não é nada. Não acorde, meu amor,
amor está dormindo. Cai, cai, sereno devagar, o meu amor está dormindo. Ou seja, deixa dormir em paz, que uma noite não é nada. Não acorde, meu amor, sereno da madrugada. Deixa dormir em paz, uma noite não é nada. Não acorde, meu amor, sereno da É o Sereno da madrugada. Madrugada que nós curtimos aí com a nossa amiga querida Marion Duarte. Minha gente, ele é jornalista dos mais respeitados aqui do Rio de Janeiro. Tem uma coluna muito interessante, uma coluna social, informativa, no jornal O Povo. Hoje é dia nas bancas, você vai achar. Estou falando do jornalista Aziz Ahmed. Muito boa tarde, Aziz. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. E quais são as novas, meu amigo, na sua coluna importante? Vamos lá. E depois, os assessores do Bolsonaro estão tentando persuadi-lo, né, a realizar uma outra manifestação, que nem aquela do motoqueiro, só que agora com os caminhoneiros, entendeu? E eu estou dando essa informação, só que há mais uma certa dificuldade, que a relação dele com os caminhoneiros é um pouco instável. É, Não está tão boa como era o motoqueiro. sim, Uma outra nota, eu estou abrindo a coluna, até com uma informação, que o Brasil é o quinto país do mundo que mais comete o feminicídio. é mesmo. Ele perde só, parece que para a Colômbia, para o El Salvador, para Guatemala e para a Rússia. Aqui a gente se mata 48 vezes mais do que o Reino Unido, 28 vezes mais do que a Dinamarca e 16 vezes mais do que o Japão e a Escócia. Nossa, Aí eu reproduzo em cima dessa informação um post que aquela juíza Andréa Pachá, juíza e escritora, fez e me autorizou que publicasse na INPE, sim, que ela diz o seguinte, que os jornais, a mídia normalmente bota que assim, em vez de colocar homem que esfaqueia a mulher, bota mulher esfaqueada. Quer dizer, a pessoa o jornal não diz Atenua. o sujeito que praticou. Entendeu? Atenua, é mulher esfaqueada. É. Esfaqueada é uma coisa, o homem esfaqueia a mulher, É outra. caracteriza mais o Claro. feminicídio. Então ela faz uma análise sobre isso, que eu achei muito interessante, que eu estou Uhum. publicando na coluna, muito mais detalhes, logicamente, das informações dela. Tem uma nota dizendo que o Fabrício Queiroz, aquele policial tido como suspeito de ser o grande organizador do esquema de rachadinha do plano Bolsonaro, ele está mordido, picado pela mosca azul. Ele deve vir candidato a deputado federal na eleição do ano que vem. E possivelmente ele vai se dar bem. Na onda do provavelmente. bolsonarismo, com outras pessoas se deram, né? É, Conhecido, ligado a negócio de milícia e tal. é verdade. Outra informação, outro que é candidato também é o João Amoedo. Ele vai ser candidato a presidente da República de novo. Ele está convencido que ele pode ser da terceira via. Ele é o dono, fundador do Partido Novo, que é um partido que não está É, envolvido em qualquer coisa nenhuma. E agora, as duas últimas notas, eu estendo um pouco mais da preço, aquela Luana Araújo, aquela sim, tecnologista que considerada já a musa da CPI da Covid, que deu aquele show, muitas postagens, eu achei interessante. Até a Lívia Garcia Rosa, escritora e psicanalista, considerou ela, foi a primeira a dizer que ela foi a musa da CPI, e o último de Vasco, foi dizendo que
que além dela ter cantado e ter mostrado a competência dela, que a metade dos brasileiros acharam que ela foi excepcional e a outra metade quer casar com ela. E também o Nunes, que é o meu parceiro, tal, que fez uma análise, uma pesquisa, dizendo que ela é cantora, é pianista, é violonista, nem falar um monte de idioma, é uma mulher realmente Preparada. muito capacitada, muito preparada. Mandei até um vídeo dela cantando para você. Beleza. Bevi, é agora que eu entendi, gostei do vídeo, por sinal. E olha que aquela música é muito difícil, né? Uma música ganhadora de Oscar e canta muito bem, realmente. E além de ser médica. Ela interpreta aquela música. Tem muita gente querendo que ela seja médica para cantar aquela música na cabeceira da cama. Só para não perder a piada. Por fim, eu vou me estender um pouco mais. À vontade, Aziz. Eu sou oficial da reserva do Exército, eu fiz Que bacana. Eu tenho uma conheci no meio militar, desde um comandante, quando eu fui fazer estágio, um homem extraordinário, de uma dignidade acima de todos os exemplos que ele me deu. Aliás, eu já estou com uma certa idade, ele era coronel na época, ele foi um herói de guerra. Então, eu conheci colegas meus do Exército, são pessoas assim. Eu me lembro, meu pai é árabe, meu pai é muçulmano, era muçulmano, mas naquela ala alauíta, não era? Tanto que eu sou católico, meus irmãos, todos batizados na igreja, ele sempre foi muito liberal com relação a isso. Mas eu me lembro que um dia eu estava saindo de casa e que eu com um problema na minha farda. E eu fiquei apavorado, depois pedindo acordar minha mãe, que era de madrugada, para ver se ela consertava aquele. Aí meu pai disse, mamãe, um negócio desse, não sei o que e tal. Eu disse, papai, eu vou dizer uma coisa para o senhor, o Exército é uma coisa chamada RDE, que é o Regimento Disciplinar do Exército. O senhor conhece o Alcorão, o RDE é pior que o Alcorão. Nossa. Então, o respeito que eu sabia que a classe militar tinha pelo Alcorão. E agora acaba de ser rasgado pelas atitudes do É verdade, é verdade. E inocentado ele. Algumas brincadeiras, eu até achei legal dizer aí daqui a 2, 3 semanas o Exército está vendendo botijão de gás superfaturado, gato LED, entendeu? Porque está partindo por um tipo de muito perigoso. Disciplina. É muito, entendeu? Era o risco. Depois ele se apresentou, claro que era uma manifestação política, do lado do deputado. E depois ele foi ministro da Saúde, sem máscara. Quer dizer, é um negócio que realmente, por mais que eu às vezes gostaria de não ser radical contra determinados tipos de pessoas. Gostaria de achar, eu conheci o Tiro como diretor de jornal, que várias vezes com o Bolsonaro, sou vizinho dele aqui na Barra de Duca, caminhei com ele na praia, conversei com ele, é uma figura agradável nesse trato que eu tive com ele. Sempre foi. Algumas coisas nele me deixaram intrigado. Uma delas, na entrevista que ele deu para aquele foi Paulo Marinho, do Globo, e o Paulo Marinho fez uma descrição dele, o que mais me chamou a atenção na entrevista foi escondido ali no meio da coisa. Ele disse que o Paulo Marinho, que os criados do Paulo Marinho, os empregados, davam um cafezinho, bolo, lanche para o Bolsonaro, e o Bolsonaro sequer dizia muito obrigado. Entendeu? Eu não sei, mas eu automaticamente, por mais também não sou uma pessoa criada num sistema de grandes educações, mas qualquer pessoa que chegar para mim, qualquer gesto, me dar uma passagem, eu sou mais velho, para passar na frente, ou um garçom que me chama, muito obrigado. Claro, obrigado. Faz parte da boa educação. O Bolsonaro não fazia isso. Então, esse tipo de educação, de coisa, ele não devia de deixar essa politização dele radical, não devia
devia deixar ele impregnar o exército brasileiro. Eu tenho pelo exército brasileiro uma admiração estúpida. Eu conheci grandes amigos meus, colegas meus, durante o período que eu faço questão de desfilar na parada de 7 de setembro, entendeu? Eu vejo o orgulho das pessoas. Claro. Aí eu vejo um imbecil desse de pazueiro fazer aquele negócio, o presidente dá cobertura a ele e o exército se agachar com uma situação dessa, entendeu? Você desculpe. Não, concordo em gênero, número e grau com as suas palavras. Eu conheço as suas posições, eu ouço sempre você. Muito obrigado. Então eu estou tomando a liberdade de com certeza. Estamos ainda numa democracia e espero que continuemos, né? Apesar que tem muita gente querendo uma ditadura por aí, Deus me livre e guarde. É porque ninguém conhece a ditadura. Eu fui preso 5 vezes durante a ditadura. Então. E eu só me aliviaram até por causa desse problema de eu ter passado na liderança, alguns colegas e tal. Verdade. Então, não vou dizer que eu fui curado, nunca fui, mas era preso, entendeu? Claro. Assim, é uma história longa, mas tudo bem. A ditadura é um próximo valor. Eu sou jornalista. O que jornalista tem que fazer na vida? Quando vou dar palestra ou quando eu professor de jornalismo, meus alunos, eu digo, olha, o jornalista ele tem que ser, antes de tudo, a favor da democracia e da lei. Claro. Se ele não for a favor da democracia e da lei, vai ser miliciano, vai ser policial, vai ser Bolsonaro, político, vai ser o que ele quiser. Que quiser, mas não jornalista. É isso aí. Perfeito, meu amigo, perfeito. Valeu o desabafo, faço minhas as suas palavras. Fraterno, um abraço, até semana que vem. Até semana que vem, tá vendo? Pois é, minha gente, estamos chegando ao final do programa hoje, né? Agradecendo aí mais uma vez a presença do nosso querido Aziz Ahmed, né? E que tem aqui sim a sua tribuna, sempre às sextas-feiras, trazendo informação e sendo verdadeiro e opinativo. Um abraço para o César Romero, Luiz Aibinder, o Luiz Henrique Oliveira, o Otávio, deixa eu ver aqui, cadê o Otávio, gente? Sumiu o Otávio? Não, peraí, daqui a pouco ele aparece. Otávio de Mello, alô Otávio, um abração. Tem também o Otávio Guimarães, o César Romero, já falei nele, né? Um abraço a todos vocês, viu? Na medida do possível, a gente vai aqui, nem sempre dá para a gente ver tudo aqui que está escrito, peço perdão se não citei o teu nome, mas eu quero agradecer, desejar um bom fim de semana para você, e segunda-feira, se Deus quiser, às 4 da tarde, estaremos aqui, ok? Abraço grande, namastê!